aluno e aí minha aluna, sejam bem-vindos a mais uma questão comentada aqui do nosso canal, hashtag 28 de questões comentadas aqui do ano de 2020, provas de vestibulares e concursos públicos. Então, vamos lá pessoal, para mais uma questão comentada. Aqui pessoal, uma questão envolvendo fonética, a parte de fonologia, tá? Aquela relação de letras, fonemas, tem que lembrar um pouquinho aqueles fenômenos fonológicos como dígrafo, encontro consonantal, etc. Tá? Então, vamos aproveitar aqui e fazer essa questãozinha para dar referência para vocês. Mais uma vez, essa aqui é uma questão também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, prova da URGS aí para o ano de 2020. Então, vamos lá. Pessoal, olha só. Assinale com V verdadeiro e F falso as afirmações abaixo. Aí vem a primeira e diz assim, ó, as palavras linguística humana e cognitivo têm mais letras do que fonemas. Pessoal, quando que uma palavra apresenta o número de letras, ó, o número de letras, vamos colocar aqui do ladinho, maior que o número de fonemas? Quando que isso acontece? Vocês lembram? Isso normalmente acontece quando nós temos naquelas palavrinhas os chamados dígrafos. Por que, Marques? Porque o dígrafo, pessoal, é aquele fenômeno fonológico que ocorre da seguinte maneira. É quando eu tenho duas letras que representam tão somente um fonema. Lembrando que fonema é som. Então, olha só. Lembra, fonema é som, letra é a representação gráfica desse som, é a representação gráfica desse fonema. Então, normalmente, tá? A palavra tem um número de letras maior que um número de fonemas, quando? Quando nós temos algum dígrafo na palavra. Segundo caso, pessoal, quando a nossa palavrinha é iniciada pelo H. Então, nós temos aqui o chamado H inicial. Por que isso, Marques? Por que quando a minha palavra ela é iniciada pelo H, eu vou ter um número de letras maior que o número de fonemas? Porque o H inicial da língua portuguesa, ele é mudo. Ele é sempre mudo, ele não forma som, né, gente? Então, eu falo honesto, eu não falo honesto, né? Eu falo herdeiro, eu não falo herdeiro. Eu falo herança, eu não falo herança. E assim vai. Diferente da língua inglesa, que tem os dois Hs, né? Nós temos o H aspirado, que nós chamamos, que é aquele H que é pronunciado em palavras como house, né, horse, e assim vai, tu pronuncia esse H, esse é o H aspirado, e nós temos também o H mudo. A palavra honest, né, pessoal, também é outra palavra que inicia por H em inglês, e que daí o H não é pronunciado. Então, percebam, na língua inglesa, nós temos os dois Hs, o H mudo e o H aspirado, coisa que nós não temos na língua portuguesa. Na língua portuguesa, o H inicial é sempre, sempre, sempre mudo. Lembra disso, tá? Então, quando a minha palavrinha, né, pessoal, iniciar, tá, por um H, ou quando na minha palavrinha apresentar um dígrafo, tiver um dígrafo na minha palavra, vocês já sabem que essa palavra ela terá o número de letras maior que o número de fonemas. Então, a nossa missão é ver se nas palavras linguística, humana e cognitivo nós temos, de fato, mais letras do que fonemas. Tá? Na palavra linguística, pessoal, tem uma pegadinha, né? Porque muita gente olha para esse GU aqui e acha que é um dígrafo, né? Aí diz, Marques, eu decorei aqui os dígrafos, né? LH, NH, CH, GU, QU, RR, SS, SC. Calma, olha só, aí tu decorou e não entendeu. Porque esse GU aqui, pessoal, em linguística, não é dígrafo. Não é, não adianta decorar aquela sequência lá. Tá, tudo bem que às vezes o GU pode ser um dígrafo. Por quê? Quando eu pego uma palavra como guerra, o GU é dígrafo. Agora, em linguística, não. Porque o que é um dígrafo, pessoal? São duas letras que representam tão somente um som. Vocês acham que tem só um sonzinho ali? Vocês acham que aquele U não é pronunciado? Ele é, né, pessoal? Senão nós pronunciaríamos o quê? Linguística. E ninguém fala linguística. Eu tenho que estudar linguística. Não, é linguística. O G e o U são pronunciados. Então, não há de se falar em dígrafo aqui. Cai fora, então, a palavra linguística. Aqui, ela não tem dígrafo, tá, pessoal? Não tem H inicial. Então, ela vai ter um número de letras igual ao número de fonemas. Já na palavra humana, aí tudo bem, né? Nós temos um H inicial. Então, tu sabe que aqui o número de letras vai ser maior que o número de fonemas, tá, pessoal?
E na palavra daí cognitivo já nem precisa mais analisar, mas vamos lá, ó. Cognitivo, aqui a gente tem um encontro consonantal, gente. Mas não esqueça, o que é um encontro consonantal? É quando eu tenho duas letras, consoantes e dois sons. Então, aqui não há de confundir isso aqui com dígrafo, tá? Não confunda. Encontro consonantal são duas letras e dois sons. Dígrafo são duas letras, mas um som, então, somente, tá? Então, eu não posso afirmar que essas três palavras, né, pessoal, possuem um número de letras maior que o número de fonemas, tá? Porque quem tem um número de letra maior que o número de fonema aqui é a palavra humana, tá? Então, é falsa essa primeira assertiva, tá? Só que a gente já elimina duas, né? Mas vamos lá, seguimos. As palavras classe, corrompida e arquitetura têm mais letras do que fonemas. Mesmo tipo, né, de assertiva que nós tínhamos ali na primeira. Vamos ver, então, mais uma vez, agora a nossa missão é procurar palavras com dígrafos ou iniciadas por H. Vamos ver, classe, olha que legal, classe tem um dígrafo, que é o dígrafo SS. Então, aqui eu vou ter o número de letras maior que o número de fonemas. Corrompida, pessoal, corrompida, gente, tem dois dígrafos. Marques, tá bloqueando? Não, tem dois dígrafos, tem o RR e tem o OM, pessoal. Lembra que esse OM aqui também é dígrafo, só que ele é o chamado dígrafo vocálico, tá? Então, percebam, eu tenho dois dígrafos aqui, vou ter sim um número de letras maior que o número de fonemas. E em arquitetura, pessoal, a arquitetura, agora sim, ó, eu tenho um QU aqui que é dígrafo. Por quê? Porque aqui o QU, tá? Eu só tenho um somzinho de K. Eu só tenho um som ali, não tenho dois. Então, eu tenho um dígrafo. Portanto, nas três palavras eu tenho dígrafo. Portanto, eu terei número de letras maior que número de fonemas. Portanto, a segunda assertiva é verdadeira. Pessoal, na terceira assertiva agora, te liga que ele está falando o inverso, ó. Ele diz que tem um número de fonemas maior que o número de letras. Agora inverteu. Agora é isso aqui, ó. Número de fonemas maior que o número de letras. E aí vem a pergunta, Marques, quando que eu vou ter o número de fonemas maior que o número de letras? Pessoal, eu terei o número de fonemas maior que o número de letras, tá? Quando acontecer isso aqui, ó. Quando eu tiver o chamado dífono. Dífono, que é o inverso do dígrafo. O dífono, pessoal, é quando uma letra representa dois fonemas, dois sons. Então, toma cuidado, tá? Quando que eu vou ter, então, o número de fonemas maior que o número de letras? Quando a minha palavrinha apresentar um dífono. Só que aí eu já te digo, pessoal, é barbada isso aqui. Sabe por quê? Sabe quando que eu vou ter um dífono na língua portuguesa? Só em um único caso, que é quando a letra X representa esse sonzinho aqui, ó. Sonzinho de X. Como é que é, Marcos? X. Sonzinho de KS, tá? Em palavras como táxi, tá? Tóxico e assim vai, tá? Tórax, né? Aquele X lá no final. Então, aí sim, aí eu vou ter o chamado dífono, aí eu passo a ter o número de fonemas maior que o número de letras. Do contrário, não. Então, vamos lá, a palavra geneticista tem dífono? Não. Conhecimento tem? Não. Cromossomo tem? Não, pessoal. Então, como é que vai ter o número de fonemas maior que o número de letras? Portanto, essa terceira assertiva é falsa. Tranquilo? E a última, pessoal, também diz, né, que as palavras tarará, 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 elas possuem, né, mais fonemas do que letras. Aí ele começa bem, né? Ele começa bem com complexas aqui, ó. Ah, o xizinho com som de x, beleza. Então aqui eu vou ter o número de fonemas maior que o número de letras. Só que olha só, gente, aí o cara olha neurotransmissores aqui, tá? Não tem dífono. Então não há de se pensar que seria uma palavrinha com número de sons maior que o número de letras. Mesma coisa aqui em sinapses. Ai, Marques, mas em sinapses aqui, ó, eu tenho esse PS, pessoal. Isso aqui é um encontro consonantal. Encontro consonantal são duas letras e dois sons. Toma cuidado, tá? Então, e de qualquer jeito, né? Só no neurotransmissor tu já matou a questão. Então, tu sabe que ela também é falsa. Porque aqui só tem uma que, de fato, apresenta o número de fonemas maior que o número de letras. Portanto, a alternativa correta aqui é aquela que preenche da seguinte forma, né, pessoal? Os nossos parênteses ali, ó. Falso, verdadeiro, falso e falso, que vai estar na letra E de Equador. Beleza, pessoal?
Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha aqui, por favor, ajuda o Prof. Marques a crescer o canal. Não esquece, compartilha com os teus amigos aí. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e nos vemos na próxima questão. Até lá. Tchau, tchau.